Aqui. Boa tarde, paz seja com todas vocês, mulheres intencionais, mulheres relevantes, mulheres maravilhosas, que têm dedicado tempo, que têm feito, né, a vontade do nosso Deus, que têm estado aqui para aprender e para contribuir também. E como é bom esse momento, né, juntas aqui para aprendermos. Vou compartilhar com vocês, hoje é o capítulo 5. Hoje é o capítulo 5, então vamos começar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tá dando para ler direitinho? Tá bem? Tá tudo tranquilo? Então, no capítulo 5, nós vamos ver hoje sobre ferramentas para controlar o estresse. Então, vamos lá. Neste capítulo, citarei 20 ferramentas fundamentais para o controle do estresse. Boa parte dos seres humanos falha em quase todas. Deveríamos ser treinados desde a pré-escola até a universidade a aplicar essas ferramentas todos os dias. Mas, infelizmente, o sistema educacional está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. A educação mundial valoriza as funções cognitivas, como memória, raciocínio, pensamento lógico, porém não trabalha as habilidades socioemocionais, que permitem construir uma saúde psíquica e relações e empresas saudáveis. Primeiro, capacitar o eu para ser gestor da mente, deixar de ser espectador passivo e dirigir o script da própria história. Segundo, gerenciar o sofrimento por antecipação. Ser livre para pensar, mas não seja escravo dos pensamentos. Ponto 3, gerenciar os pensamentos doentios que nos vinculam ao passado, ou seja, ruminando o passado. Pensamentos doentios que faz você trazer o passado à tona e ficar sofrendo aquilo novamente. Gerencie esses pensamentos. Número 4, gerenciar a impulsividade, evitando o fenômeno ação-reação. Gerenciar o pessimismo, que é o 5, o número 5. Gerenciar o pessimismo, coitadismo, autocompaixão e o conformismo. Vamos gerenciar? Número 6, gerenciar as crenças limitantes. O que tem te limitado? O que você ouviu sobre você que é uma crença que você acredita? Medo de ousar, medo de se reinventar, de correr risco. Às vezes você ouviu que você não é capaz, você pegou isso como verdade. Às vezes você ouviu que essa menina é muito tímida. E você pega isso como verdade na sua vida e você cresce com essa timidez. É uma crença limitante. Gerencie e torne essa crença limitante em crença fortalecedora. Construir janelas lights paralelas, núcleos saudáveis ao redor dos núcleos traumáticos e reeditar janelas killer. Número 7, gerenciar as falsas crenças. Eu não posso, não tenho inteligência, fui programado para ser infeliz e não ter sucesso. Ninguém gosta de mim. Tá vendo? Falsas crenças falsas, crenças limitantes, aqui é a mesma coisa, falsas crenças limitantes que você ouviu que não é inteligente, aí você pega isso como verdade, eu não sou inteligente, eu não posso, eu não fui programada, eu fui programada para ser infeliz. Não! Vamos gerenciar, vamos construir janelas lights, vamos falar palavras de vida. Olha, eu posso, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sou capaz, porque eu posso pegar aquela palavra que o Senhor direcionou a Josué, e eu também sou capaz, eu também sou capaz, eu também sou capaz, porque eu tenho Cristo na minha vida. Vamos gerenciar essas falsas crenças? 8, autocontrolar as fobias, reeditar as janelas killer. 9, não cobrar excessivamente de si e nem dos outros. Dar sempre uma nova chance a si mesmo e às pessoas com as quais se relacionam. Se nós não tomarmos cuidado, nós pegamos esse 9 aqui, de cobrança, sempre cobrar. Esses pontos nós devemos olhar todos os dias. Número 10, pega da máquina.
Treinar ser bem-humorado e relaxado. Não ser autopunitivo. Aprender a dar risadas da sua estupidez, medo e limitações. Vamos treinar ser bem-humorado, relaxado. Número 11, fazer escolhas. Escolher o essencial e estar disposto a perder o trivial. Isso é muito importante, nós devemos, por isso que é importante fazer lista. O que é essencial? Posso escolher o que é essencial. Número 12, estabelecer metas claras. Saber aonde quer chegar para não fazer de qualquer lugar o seu porto. Número 13, ter resiliência. Trabalhar perdas e frustrações. E saber que não há céu sem tempestade. Todas nós, vamos ter frustrações, rejeições, vamos ter perdas. Todas nós vamos passar por isso. Por isso que é importante ter resiliência em trabalhar. Trabalhar isso na nossa vida. Nós não estamos isentas, gente. Nós não estamos isentas de passar por turbulências da vida, por perdas, por frustrações. Um dia vai chegar. Talvez já chegou na sua vida, mas tenha resiliência e trabalhe isso na sua vida a seu favor. Por quê? Porque Cristo habita em você. Cristo venceu o mundo e Ele é quem te fortalece. Número 14, dormir um sono reparador. Não usar celular ou computador 1 ou 2 horas antes de dormir. Número 15, desenvolver uma rotina saudável para trabalhar. Praticar esportes, não tirar férias, feriados, descansos, a não ser temporariamente. Olha, tem que desenvolver uma rotina saudável para trabalhar. Deve praticar esportes. Não trair férias, por isso que eu li, falei assim, não tirar férias, eu li errado. Tem que tirar férias, não trair férias, feriados, descansos, a não ser temporariamente. O sono, desenvolver a rotina saudável é essencial para a nossa vida. 16, ser um sonhador. Ter um sonho como motor da motivação e do sentido existencial. Número 17, saber que sonhos não são desejos. Sonhos são projetos. Desejos são intenções. E aí, você tem sonhado ou só tem desejado? Saiba os seus sonhos. Sonhos são projetos. Projete, sonhe e saiba que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Número 18, compreender que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz indivíduos autônomos que só sabem obedecer ordens. Ou seja, ouse sonhar, mas tenha disciplina. É chato, às vezes, sentar numa mesa e ler. É chato, às vezes, sentar numa mesa e começar a escrever. É chato, às vezes, planejamento. É chato. Mas você tem que ter disciplina. Se você sonha com algo, você tem que ter disciplina. 19, não buscar um mecanismo de recompensa imediato. Planejar a médio e longo prazo. Não busque mecanismo de recompensa imediata. 20, superar as necessidades neuróticas de poder, de ser perfeito, de evidência social, de estar sempre certo, de se preocupar demais com a opinião dos outros. Já falei isso aqui. Nós não estamos sempre certos. Não queira essa perfeição. Perfeccionismo é pesado demais. É pesado, olha. Supere essas necessidades neuróticas de poder, de ser perfeita. Não existe mulher perfeita. De estar sempre certa. Você nunca vai estar sempre certa. De se preocupar demais com a opinião dos outros. Não importe com a opinião dos outros. Faça o que tiver que fazer. O que é certo. Claro, não preocupe com a opinião do outro. Seja transparente no território da emoção. Não podemos nos esconder atrás das falsas crenças. Não posso, não tenho capacidade. De crenças limitantes, dos fracassos ou dos sucessos da nossa história. Nem do conformismo, do coitadismo. Precisamos ser ousadas para sair dessas armadilhas mentais
e também transparentes para reconhecer nossas falhas, nossas dificuldades e nossos conflitos internos. Você é transparente no território da sua emoção? Quem não é transparente não mapeia seus vampiros emocionais e os carrega até os últimos dias da sua existência. Por quê? Porque se o eu não contata, nem esquadrinha as janelas traumáticas, perde a oportunidade de reeditá-las e de reciclar as mazelas e misérias emocionais. Muitos jovens se sentem ansiosos, irritados, desconcentrados, esquecidos e perdidos em seus projetos de vida. Eu também era assim em minha juventude. Algumas pessoas podem pensar que, pelo fato de meus livros serem hoje lidos por dezenas de milhões de leitores em mais de 70 países e de meu trabalho ser estudado em várias universidades, trilhei caminhos sem acidentes. Não é verdade. Eu era um sujeito estressado e disperso. A copa das árvores não revela as raízes fincadas na terra, que representam as lágrimas que choramos, as angústias que por que passamos, os erros que cometemos. Uma mente estressada e desconcentrada. É a minha história, diz ele. Para tornar as técnicas dessa obra mais práticas e menos teóricas, vou dissecar alguns elementos da minha história e mostrar como apliquei. No meu livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Comento alguns desses episódios, mas agora vou fazer isso à luz da gestão do eu e do gerenciamento do estresse. Atravessei desertos emocionais áridos. Durante a travessia de alguns deles, senti que não teria forças para continuar. Tinha tudo para não dar certo. Precisei muito das ferramentas aqui apresentadas para dar um salto na minha história. Não há mágica para ser um vencedor. Não existe mágica. Não, mas existe uma magia para ser um conquistador, para gerenciar o estresse. Não há mágica para ser um vencedor, mas existe uma magia para ser um conquistador ou uma conquistadora para gerenciar o estresse. Vou descrever algumas perdas agudas, as lágrimas que chorei e as que não tive coragem de chorar, e como deixei a condição de espectador passivo e comecei a dirigir meu script. Há mais de 30 anos, quando cursava o colegial atual ensino médio, eu era tão distraído que você podia falar comigo durante 10 minutos e eu nada ouvia. Drogas? Não, felizmente, não as usava. Minha liberdade não tinha preço, mas eu vivia em outro planeta. Viajava em minha imaginação, enquanto meu corpo estava na sala de aula. Minha mente vagava como uma aeronave sem rumo. E sabe qual foi a minha colocação no final do ano do ensino médio? Número 2 da classe, só que de baixo para cima. Eu não tinha foco, minha mente estressada, não se adaptava ao currículo escolar, vivia desmotivado, estava a anos à luz do que Platão preconizava, o prazer de aprender. Meus professores não acreditavam em mim, meus amigos achavam que eu não seria nada na vida, e fica aqui que eu não seria nada na vida que ficaria. A sombra de meus pais de uma árvore ou, quem sabe, uma ponte. Eu era tão desmotivado para ir à escola que tinha apenas um caderno, e mesmo assim, com quase nada escrito. Só me interessava pelo prazer imediato. Meu hobby era me divertir. Festas, boates, contudo, o problema não estava nessas coisas. Estava, sim, em ser controlado por uma crença limitante, a de que, para mim, não existiria futuro. Eu estava condenada a ser mentalmente estéril, a repetir ideias em vez de produzi-las. Não planejava minimamente minha vida. Não sabia que estava nem onde queria chegar. Se você não tem metas, qualquer lugar é um porto, mesmo o abismo. Como aprendi anos depois. Tá vendo como que é necessário ter metas? Se não ter metas, qualquer lugar é um porto. No entanto, havia algo interessante em minha mente, algo que só eu descobriria décadas mais tarde, como pesquisador. Algo que liberta a produção do pensamento mais rebelde, criativo, inventivo e difícil de ser controlado. O pensamento antidialético. O pensamento dialético é lógico e linear, enquanto o antidialético é livre. Fomenta a imaginação,
só que sem um choque de gestão. O pensamento antidialético divaga, não produz nada concretamente. As crianças perguntam muito nos primeiros anos de vida por causa do fluir dos pensamentos antidialéticos. E deixam de perguntar quando entram na escola, porque a educação as vizia no pensamento dialético. Em uma perspectiva geral, isso acarreta um desastre mundial na formação dos pensadores. A imaginação é uma fonte de criatividade, ao passo que a lógica é a fonte da repetitividade. O risco das mentes imaginativas é nunca colocar os pés no chão. O risco das mentes lógicas é nunca se arriscar até as alturas e ver o mundo de outras perspectivas. Descartes, o pai do cartesianismo, do método que usa a matemática como ciência-mãe. Foi criativo porque viveu o que não defendeu. O insondável mundo da emoção, o incontrolável mundo da imaginação. Seus seguidores, como sempre, cometeram desastres. Nunca entenderam que é possível dar nota máxima para quem errou todos os dados, desde que este tenha usado um raciocínio complexo, desde que tenha sido inventivo. As provas escolares cartesianas sepultaram milhares de gênios. Ou seja, não estão criando pensadores. Só repetindo, né? Minha ruína. Certa vez, meus colegas de turma estavam falando sobre seus sonhos, seu futuro, a profissão que queriam seguir. Uns queriam fazer engenharia, outros direito, pedagogia, administração e assim por diante. Éramos alunos de escola pública. De repente, com a maior ingenuidade, me levantei no meio da classe e falei: eu quero fazer faculdade de medicina e ser um cientista. Sabe o que aconteceu? Um silêncio profundo tomou conta da sala. Não se ouvia nenhuma mosca. E, de repente, todos caíram na gargalhada. Foi a piada do ano. Devem ter pensado o quê? O mais desligado da classe e o que mal tem caderno, quer fazer faculdade de medicina e ser um cientista, está delirando. Nesse dia, olhei para todo mundo, passei a mão na minha cabeça e pensei: caramba, se depender de torcida, estou perdido. É melhor ficar no banco de reservas. E quantas pessoas não ficam nessa posição porque ninguém aposta nelas? Zombando mais ainda, alguns colegas disseram: não liga não, você pode ser um excelente contador de piadas. Outros, sabendo que eu mal conseguia chutar uma bola em linha reta, provocaram: você pode ser um brilhante jogador de futebol. De fato, há momentos na vida em que não podemos contar com ninguém. Descobri que nossas principais decisões são solitárias. A nossa principal decisão é solitária, é só você mesmo. E virando o jogo, o casamento do sonho com a disciplina. Depois desse momento de zero apoio emocional, comecei a me questionar com honestidade: quem sou eu? O que espero da minha vida? Quem disse que estou programado para ser um derrotado? Se outros chegaram lá, por que eu não chegaria? Quem disse que eu não posso superar minhas limitações? Olha, são perguntas importantes. Você pode responder também. Às vezes, quando eu pergunto quem sou eu, tem pessoas que não conseguem responder. E o que espero da minha vida? Vamos depois responder essas perguntas? Vou colocar lá depois. Descobri, embora que não de forma clara, uma importante ferramenta. Meu eu pode e deve ser autor da minha própria história. Meus piores inimigos estão dentro de mim. Eu os crio e só eu posso superá-los. Meus principais obstáculos não eram as outras pessoas, e sim as falsas crenças que eu mesmo havia construído. Tem falsas crenças que nós mesmos construímos. E tem as falsas crenças que você acredita porque você ouviu de alguém. De que não era inteligente, de que não tinha boa memória. Ele mesmo construiu. Às vezes ouviu de alguém, às vezes porque um zombou, né? Aí vai construindo as falsas crenças. De que não teria sucesso, de que não conseguiria resolver minhas mazelas psíquicas. As falsas crenças são cárceres mentais que podem nos dominar a vida toda. Descobrir isso me iluminou. Que tipo de falsa crença ou crença limitante controla você? Timidez, insegurança, fobia, sentimento de incapacidade? O que tem controlado você? Qual falsa crença? Qual crença limitante? Veja essa metáfora. Havia 100 ratinhos competindo para subir ao topo do maior edifício do mundo, em Dubai. Após a largada, todos saíram disparados.
Mas durante a subida, um falava para o outro: vamos cair, olha a altura, vamos morrer. A maioria despencava após subir 10 metros. Uma minoria conseguiu escalar 100 metros. Porém, só um ratinho atingiu o topo. Todos aplaudiram o vencedor. Ao perguntar ao ratinho qual era seu segredo, ele disse: o quê? Foi então que os outros ratos descobriram que ele era surdo. Quem ouve todos os dias sobre uma crise econômica, por exemplo, tem grande dificuldade de dar um salto qualitativo, de se movimentar, de usar os caos para libertar a inventividade. Por isso, muitos economistas são ótimos em dar opiniões, mas não em empreender. O caos paralisa ou liberta a sua capacidade de criar? Como que é? O caos paralisa ou liberta a sua capacidade de criar? Devemos nos informar o suficiente para traçar metas, mas não para nos paralisar. Neste exato momento, há milhões de empresários amordaçados pelo mundo do futuro, pelo medo do futuro, de falir, de perder clientes. O medo fechou o circuito da memória deles, algemou o seu eu e sua habilidade de se reinventar. Esses profissionais são incapazes de lutar por seus sonhos, de abrir um sorriso, de motivar sua equipe dizendo: agora é que vamos mostrar nossa força e nossa capacidade de superação. São incapazes de encantar seus clientes, de ligar para eles apenas para dizer o quanto são importantes, de oferecer algo novo, de cortar custos. São escravos da era moderna, a era do medo, da preocupação neurótica com a opinião dos outros. E aí? Será que esse medo tem atormentado você? A preocupação neurótica da opinião dos outros? Será que você está incluída nesse exato momento a milhões de empresários, milhões de pessoas amordaçadas pelo medo do futuro? Está na hora do eu agir, a sua habilidade de se reinventar. Líderes são testados no estresse. Os grandes líderes só são descobertos nos vales sórdidos do estresse, nos terremotos sociais e econômicos. Os notáveis vencedores permanecem quando todos os demais batem em retirada diante dos predadores. Os vencedores certamente são imperfeitos, mas também são ousados. Às vezes choram, porém não se intimidam com falhas e lágrimas. Ao contrário, usam-nas para irrigar a autodeterminação. Nada os tira da sua meta, nem mesmo a angústia ou a desmotivação. Ser surdo para comentários pessimistas não significa ser alienado, e sim deixar de gravitar na órbita das dificuldades. Os ratos da história que olharam para baixo amedrontados e ouviram os comentários desesperados dos colegas abriram janelas killer, as janelas traumáticas, as quais produziram um estado de ansiedade tão grande que provocou o fechamento de milhares de janelas saudáveis com milhões de dados. A melhor forma de deixar de ser piloto da sua mente e assassinar seu sonho é gravitar na órbita dos outros. Ofensas, perdas, frustrações, rejeições, autopunições e traições que vivemos em nossas escaladas destroem nossa ousadia e habilidade, fazendo-nos despencar, o que faz você sofrer acidentes emocionais ou o desvia dos seus objetivos? Tá vendo? O que acontece? Olha, o que faz olha, a forma de deixar de ser piloto da sua mente, assassinar os seus sonhos, é gravitar na órbita dos outros. A ofensa, algo que alguém falou, as perdas, as frustrações, as rejeições, a autopunições e traições que vivemos em nossa escalada, destrói nossa ousadia e habilidade. E o que acontece? Nos faz despencar. O que faz você sofrer acidentes emocionais ou desvia seus objetivos? Será que foram as perdas que faz você ter esses acidentes emocionais e despencar? Será que as frustrações, a enfermidade? O que tem acontecido? A traição fez você despencar e cair, aí vai entregar tudo porque o outro errou, porque o outro te criticou? O que faz você sofrer acidentes emocionais? Há milhões de seres humanos incríveis, mas que se sentem derrotados, desinteligentes, incapazes de realizar grandes pesquisas,
projetos, construir empresas sustentáveis. Eles sucumbem às crises. Não lhes falta capacidade, na verdade, sobra-lhes doses de medo e de falsas crenças. Na mente humana, há mais armadilhas mentais do que há presídios nas grandes cidades. Só que o cárcere mental é disfarçado com sorrisos e com a maquiagem. Porém, nenhuma mente é impenetrável. Só que não adianta tentar arrombar o cofre da própria mente e da dos outros. Para abri-lo, é necessário usar as chaves corretas. Eu, por exemplo, acreditava que minha memória não era privilegiada, que eu não venceria minha preguiça mental e disciplina, que não realizaria o grande projeto da minha vida. Vivia a magia dos derrotados. Intuitivamente, comecei a usar técnicas para abrir o cofre da minha mente e passei a entender que não existem pessoas desinteligentes. Existem aquelas que não sabem equipar e exercitar sua inteligência. A partir disso, descobri uma das maiores ferramentas para viver a magia dos vencedores. Sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais que não mudam nossa trajetória, enquanto sonhos são projetos de vida que revolucionam nossa história. Muitas pessoas são mal resolvidas, insatisfeitas, especialistas em reclamar porque não têm projetos de vida. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Uau, que capítulo maravilhoso de hoje, né? Que o Senhor Jesus abençoe cada uma de vocês, né? Abre a nossa mente para entender que o nosso eu venha dominar. Não venhamos nos paralisar, cair por causa das frustrações, por causa das palavras, por causa de uma crítica, mas que venhamos permanecer de pé, com o eu, com a mente saudável, saudável. E é isso que nós queremos aqui, que estamos buscando, esse equilíbrio. Porque frustração vai ter, dificuldade vai ter, enfermidade vai ter, vários problemas, traições, às vezes não do cônjuge, mas de amigos, às vezes de filhos, existe, vai acontecer. Nós estamos sujeitos a passar por tudo isso, mas devemos ter esse equilíbrio, cuidar do nosso eu, cuidar da nossa emoção todos os dias, usar essas ferramentas todos os dias. Que Deus abençoe vocês. Amanhã a gente volta. Em nome de Jesus, estaremos aqui às 13h30. Deus abençoe cada uma.